Será possível criar uma única lista de priorização totalmente justa e lógica, onde uma criança de 5 anos saberia igualmente responder que próximo doente chamar? Será possível ter um sistema desses? Quando entramos num serviço de urgências, sabemos bem qual é o procedimento inicial. Dirigimos-nos à secretaria para confirmar os dados pessoais, depois esperamos pela triagem, a triagem é feita e, já em posse de uma pulseira de cor, esperamos um pouco e esperamos mais um pouco e um pouco mais para então sermos observados por um médico. A triagem de Manchester tem toda a lógica. Existem pulseiras de várias cores e cada uma representa a suposta criticidade do doente. Não, isto não é uma alusão à LGBT e companhia. Isto são os números referentes a um suposto tempo máximo de espera em minutos até que o doente seja atendido. Por exemplo, a cor vermelha é tão extrema que o sistema de priorização é só um. Deixem tudo e observem já este doente. Qual é então o problema? Se todos os doentes chegassem ao mesmo tempo ao serviço de urgências, era fácil decidir quem primeiro chamar, pois só haveria um critério de priorização, a cor da pulseira. Mas a priorização começa a tornar-se mais complexa e subjetiva quando nos apercebemos que existe um segundo fator de decisão, o tempo de espera do próprio doente. Em muitos hospitais, o algoritmo de escolha baseia-se no critério do próprio médico. Este olha para o sistema, vê uma lista de doentes que estão em espera e resolve chamar um doente específico porque sim. Qual o seu critério de escolha? Bom, depende. Por norma, os médicos são mais sensíveis à cor da pulseira, mas já sabemos o que vai acontecer àquele infeliz que recebeu, por exemplo, uma pulseira verde ou azul e que está totalmente cansado de esperar. Quando o doente resolve reclamar, fazendo-se ouvir, um profissional de saúde informa o médico de que há uma pessoa muito insatisfeita e com alguma sorte lá acabará por ser chamado. Temos por isso um sistema de priorização que não é nem justo, por não ir ao encontro do protocolo, nem objetivo. E como a ordem pela qual um doente é chamado tem influência no seu tempo de espera, o KPI, tempo médio de permanência nas urgências, este vai sair também prejudicado. E mais, para que estar a cansar um médico no sentido de lhe estarmos a pedir para tomar mais uma decisão sempre que é necessário chamar o próximo doente? Se um sistema de prioridades tem impacto na satisfação do doente e alivia, nem que seja um pouco, a carga dos profissionais de saúde, então parece haver aqui relevância na descoberta de um sistema de priorização único que seja simples e eficaz. Concorda? Repare-se que a triagem de Manchester já está a ditar as expectativas do doente. Um doente de pulseira verde tem a ele associado aquilo que chamamos um buffer de tempo igual a 2 horas. Se o doente for chamado pelo médico imediatamente na altura em que saiu da triagem, então o consumo desse buffer é de 0%. Se passar 1 hora depois de ter saído da triagem, então o consumo do buffer é de 50%. Se passar 2 ou 3 horas, o buffer valerá 100% e 150% respectivamente. A fórmula é, por isso, muito simples. É o tempo decorrido desde que se saiu da triagem a dividir pela dimensão do próprio buffer. Com esta informação, estamos agora em condições de generalizar e aplicar o cálculo do consumo dos buffers a todos os doentes. Por exemplo, imagine-se que é 12h30 e é possível chamar um próximo doente. E neste momento há 3 em espera. Qual dos 3 deve ser chamado em primeiro lugar? Para isso, precisamos saber a hora de saída da triagem de cada um deles, e que sabemos. Precisamos saber a cor da pulseira de cada um deles, e que sabemos. E a hora atual, que também sabemos. Não há dúvida que o próximo doente a ser chamado é o da pulseira azul, porque é o que tem o maior consumo de buffer, ficando a sobrar o verde e o amarelo. Mas será que o próximo a ser chamado é o verde por ter uma percentagem de 60%, já que o amarelo está em 50%?
Não necessariamente, porque a taxa de consumo do buffer do amarelo é superior. Imagine que o próximo doente só é chamado daqui a 15 minutos, ou seja, às 12h45. Nessa altura, e recalculando os buffers, vemos que em 15 minutos o amarelo subiu 30 pontos percentuais e o verde subiu 20. Perante este empate, será lógico chamar o doente da pulseira amarela. Estando a lista de priorização sempre atualizada ao minuto e ordenada pelas percentagens do maior para o menor valor, até uma criança de 5 anos saberá quem chamar, o doente que aparece sempre na primeira linha. Para provar que a direção da solução funciona e faz sentido, vamos fazer uma simulação a partir de 3 variáveis independentes entre si, nomeadamente a capacidade do serviço, ou o número de doentes que conseguem ser vistos por hora, o tipo de procura, se há mais doentes a receber pulseira de cor quente ou de cor fria, e o tipo de priorização, isto é, o modo como os doentes são chamados. Mais concretamente, queremos entender o impacto de cada uma das variáveis nas seguintes respostas: o nível de incumprimento do protocolo de Manchester, o tempo médio de espera até à observação e o número de doentes atendidos. Para a capacidade do serviço, estabeleceu-se 2 níveis de atuação. Num, a capacidade média instalada foi de 70% do seu potencial e noutra foi de 90%. Para o tipo de procura, estabelecemos também 2 níveis distintos, a que demos o nome normal e pandémico. Aqui vemos a proporção das cores para o nível normal e aqui para o nível pandémico. Finalmente, o tipo de priorização composto por 3 níveis: cor da pulseira, tempo de espera e a percentagem do consumo do buffer. Ou seja, haverá na simulação vezes em que se chama o doente apenas em função da cor da pulseira, outras vezes apenas em função do tempo de espera e outras vezes em função da percentagem do buffer. Vamos ainda pôr o número de doentes a chegar às urgências a seguir uma distribuição de Poisson e uma taxa de um doente a cada 15 minutos. Aliás, se quiser ver o funcionamento desta simulação, pode ver o vídeo respectivo, algures aqui. Ora, depois de se seguir todas as boas práticas da estatística com a análise dos resíduos, podemos dizer o seguinte: primeiro, e penso que sem surpresa, dos 3 fatores em estudo, o único que tem impacto no número de doentes observados é, claro, a capacidade instalada. Temos um vídeo já publicado só dedicado a isto. Quanto ao tempo de espera, há 2 fatores estatisticamente significativos. Novamente, a capacidade instalada e o tipo de priorização. O médico que estiver a priorizar única e exclusivamente pela cor está a prejudicar o tempo médio de permanência no serviço. Basta pensar num caso extremo. Enquanto houver amarelos ou verdes na fila, os azuis nunca, repito, nunca serão chamados. Finalmente, no que diz respeito ao incumprimento do protocolo, vemos que os 3 fatores têm relevância estatística. A capacidade, claro, o tipo de procura, porque quanto mais laranjas para o mesmo nível de procura e oferta, mais difícil é respeitar o protocolo, e por fim o tipo de priorização. Neste caso, priorizar pelo tempo de espera conduz a um pior desempenho, em contraponto com a priorização via buffers. Portanto, face a estes resultados, chamar os doentes pelo consumo do seu buffer é sem dúvida a melhor solução. E termino com um desafio. Temos aqui a possibilidade de chamar um doente. Quem deverá ser visto primeiramente? O doente para a segunda observação ou o doente para a primeira observação? Se quiser, diga-me a sua resposta que eu digo-lhe o que deverá ser a solução. Portanto, em conclusão, se a solução da priorização dos buffers remove o conflito cor versus tempo de espera, é mais simples do que a solução atual e não requer investimento, uma pergunta verdadeiramente incómoda aparece agora. Se é tudo tão bom,
o que estará a impedir os hospitais de adotarem este sistema de priorização. O algoritmo é demasiado simples, funciona, não é preciso tecnologia adicional, qualquer um entende o conceito, o hospital sai a ganhar e acredito os doentes consideram bastante justo. Então, por que não está isto implementado há já bastante tempo? A mystery. Nobody talks about it.